Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz, muita luz. Que as bênçãos celestiais de nosso amado Mestre Jesus, nosso irmão incondicional, possa estar com todos nós, mas, claro, acima de tudo, que possamos permitir que o nosso Salvador adentre ao nosso âmago, a fim de que possamos iniciar no processo a qual todos nós estamos destinados. Auxiliar um dia o Criador no processo de integração íntima com todas as forças que movem o cosmos. Que possamos, ao ler o seu abençoado Evangelho, possamos intensificar a luz essa a qual cada um de nós já carregamos. Asseverou o Mestre: brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que o Pai que está no céu seja glorificado. Por sermos de origem divina, já carregamos essa luz. E Jesus, como guia e modelo da humanidade terrena, ele mostrou e revelou esse roteiro seguro que há de nos levar fatalmente ao Criador. Quando falamos em saudade daqueles que se foram, estamos falando talvez daquilo que é mais complexo no campo dos sentimentos da criatura humana. É tão complexo que quando Jesus soube que um grande amigo seu, que ele tinha muita estima, uns irmãos de uma cidade chamada Betânia, Lázaro, Marta e Maria, amigos do coração. Quando Jesus soube que Lázaro havia falecido, Jesus chorou. O choro daqueles que se foram demonstra uma ligação íntima no campo dos sentimentos. E, claro, está muito acima da compreensão humana. Em 18 de abril de 1857, surge, do ponto de vista material, o Livro dos Espíritos. Mas 18 de abril de 1857 não é apenas um livro. É a materialização do Consolador prometido por Jesus. Aquele que haveria de nos explicar muitas coisas, que haveria de nos lembrar muitas coisas. Entre eles, esse fenômeno que temos uma imensa dificuldade de compreender, chamada morte. Dentro dos princípios que o Espiritismo apregou-nos, ele vem então desvendar o mistério do terceiro dia após a crucificação, que ficou conhecido como o dia da ressurreição do Cristo. E eis que um dos seus princípios o Espiritismo traz sobre a imortalidade da alma. A alma, ela é imortal. Somos espíritos oriundos do Criador, em que vagamos temporariamente no campo material. A visão do Espiritismo não é uma visão restrita à ciência do planeta Terra. É a ciência, como assevera na introdução do Livro dos Espíritos, a ciência do infinito. O Espiritismo é a religião cósmica, pois revela como funcionam os mecanismos do universo. E a imortalidade da alma é uma verdade cósmica. Estamos temporariamente vagando dentro do campo da matéria, no processo chamado reencarnação. Quando nós analisamos o contexto geral do espírito, acreditem, passamos muito mais tempo fora da matéria do que dentro da matéria. O período que nós passamos dentro da matéria não é nada comparado ao tempo que nós passamos fora da matéria. Portanto, a alma é imortal.
Não existe vida após a morte. O Espiritismo vem corrigir essa percepção humana. Existe vida após a vida. A morte é apenas o desenlaçar do espírito da matéria. Fala também sobre a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. As relações daqueles que se foram, ela é permanente. Permanente. Se a morte é apenas o desenlaçar do espírito do corpo material, todos os nossos sentimentos continuam intactos. Todos os nossos entes queridos que se foram pensam na gente com a mesma intensidade que nós pensamos neles. Por isso que quando procuraram Cristo após o terceiro dia da crucificação, o anjo falou: ele não está mais aqui e ainda indagou. Fez uma pergunta reflexiva: por que procurais um vivo entre os mortos? Eis então que Jesus revela o princípio universal da imortalidade da alma. Jesus, no terceiro dia, comprovou a existência da vida após a vida. Não somente no terceiro dia após a crucificação, mas também na transfiguração do Tabor, quando no processo de transfiguração apareceu ao seu lado Moisés e Elias. Um que havia surgido 1.500 anos antes dele e outro 500 anos. A imortalidade da alma fazia parte da missão do Cristo em ampliar a visão da criatura humana com relação às leis universais. Para tanto, nós vamos fazer um filtro e ninguém mais do que Chico Xavier para fazer isso. Quem foi Chico Xavier? Chico Xavier foi, é e será um missionário fiel do Cristo que tinha a missão de difundir o Espiritismo no Brasil. Missão de Chico Xavier: difundir o Espiritismo no Brasil. Difundir a imortalidade da alma. E como foi que ele comprovou a imortalidade da alma? Pelas suas mensagens. Aos 57 anos de idade, Chico Xavier elevou o nível da sua missão quando ele passou a estar em contato direto e permanente com a dor daqueles que perderam seus entes queridos. Por isso, Jesus prometeu um consolador. Um consolador que viria nos explicar que a alma é imortal. Que aqueles que se foram, na percepção humana, continuam tão vivos quanto nós. Por isso a multidão o procurava. Pois para muitos corações a morte é um peso em que você não tem sequer força para se levantar da cama. O luto é algo que nunca desaparece. O luto é uma dor em que você procura um cantinho dentro de você e aí você passa a conviver, onde você desenvolve mecanismos emocionais para conviver com aquela dor. Por quê? Porque os sentimentos nobres nunca desaparecem. Os sentimentos, assim como a alma, ele transpassa o espaço-tempo. Não existe um momento de felicidade daquele que está enlutado que não vai lembrar do seu ente querido que se partiu. Que partiu. Portanto, as multidões procuravam Chico, atrás de um consolo, atrás de uma mensagem do filho que se foi.
como uma forma de aliviar a dor e o sofrimento. No prefácio do livro Nosso Lar, eis a mensagem. Seria extremamente infantil, a crença de que um simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. A morte é ínfima. Ela é apenas um ponto numa linha que dirige-se ao infinito. Ela não responde às nossas maiores indagações e anseios no campo das emoções. Por isso que Chico asseverou que saudade é uma dor que fere os dois mundos. A saudade, ela é intensa tanto em quem foi como quem ficou. E essa é uma preocupação que Chico sempre tinha. E aí eu vou contar algumas histórias do Chico durante a nossa explanação. Chico, então, no processo de psicografia, onde o espírito, num processo mental, que chama-se psicografia, ele escrevia através de Chico. E existia um filho que estava numa condição muito complicada. Por isso que Chico asseverava que morre-se bem quem vive-se bem. O jovem desencarnou numa condição muito complicada. A mãe estava em desespero. E aí, quando começou a acontecer o processo de ligação mental de Chico com o espírito, Chico, ele sentia todo o campo vibratório emocional do espírito. Chico descrevia que ele não conseguia segurar o lápis de tão pesado que era. Emmanuel, seu guia espiritual, falou para Chico: Chico, está acontecendo alguma coisa, Chico? E Chico então descrevia: Emmanuel, eu não estou conseguindo sequer segurar o lápis. E aí Emmanuel perguntou para Chico: Chico, quando tu come, o garfo pesa? Ele não. Então cuide de psicografar, porque se você não psicografar, essa mãezinha vai se suicidar. A preocupação do mundo espiritual por todos aqueles que aqui ficaram no campo do desespero. Percebemos essa informação da questão 385 do Livro dos Espíritos, quando ele assevera que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado maior. O maior amor que um ser pode ter por outro é o da mãe. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque se o maior sentimento que um ser possa ser por outro é de uma mãe para seu filho, o maior sofrimento que um ser humano possa ter na Terra é quando uma mãe perde seu filho. A maior dor que um ser humano possa sentir na Terra por outro é a perda de uma mãe do seu filho. O tempo para. Imaginemos por um segundo aquela mãe que perdeu seu filho em tenra idade. O drama que ela vai vivenciar a vida inteira. A vida inteira. Porque surge então a pergunta: aquela mãe que perdeu seu filho, quem vai me chamar de mãe agora? Tem um caso do livro Por Trás do Véu de Isis, que é um livro que depois, baseado nele, se transformou no filme As Mães de Chico. Conta o caso de Dona Juraci. Perdeu 2 filhos. Se perder um filho, já é altamente doloroso, imagine perder 2. Imagine o desespero do coração dessa mãe. Qual o sentido da vida para essa mãe? Eis então que Chico surge
com esse alívio das mensagens de todos aqueles que partiram. Um grupo de pessoas analisaram as mensagens do Chico. Pegaram um determinado número de cartas psicográficas, analisaram. 100% conclusão. Teve várias conclusões, tá, gente? Vou citar apenas uma. 100% das cartas psicográficas de Chico tem a mensagem lá. Mamãe, eu estou bem. Mamãe, não se preocupe. Mamãe, o tio fulano está aqui comigo. Mamãe, a avó ciclano está aqui comigo. Mãe, o bisavô ciclano está aqui comigo. 100% das cartas de Chico asseveram que aquelas que partiram têm um ente querido esperando. Porque os sentimentos não desaparecem. É uma inocência profunda, além de ingratidão com o Criador, acreditarmos que a morte separa-nos para sempre. Que a morte faz com que desapareçam todos os sentimentos que nós possuímos pelos outros. O que não faz o menor sentido. E aí entramos nas fases do luto. E aí nós vamos entender por que o luto é algo que você coloca dentro de si, escolhe um cantinho e você passa a adaptar-se a essa dor. Primeiro é o choque. Você não aceita e você não entende. Por que com meu filho? Por que com a minha mãe? Por que meu pai? Por que meu irmão? Por que meu melhor amigo? Por que tem tantas pessoas fazendo mal e Deus preferiu levar o meu irmão, o meu pai, o meu filho? Esse primeiro choque. O choque de querer ouvir a campainha tocando, mais uma vez. Só mais uma vez. De receber aquela mensagem. Que não chega nunca. A última mensagem ainda está lá. Aquela porta que eu torço para que ela abra, que ele possa entrar mais uma vez. Percebemos que o luto não desaparece? Pessoas que ligam perguntando por ele. Pessoas que não estão sabendo. E você é lembrado que aquele ente querido não está mais ao seu lado. O outro choque é a vida que teria. Esse é o pior. Sabe por quê? Porque quando você vê um casal de namorados, a mãe vai lembrar. Era para o meu filho, porque ela faz um cálculo. Era para o meu filho estar namorando agora. Quando ela vê um pai carregando o filho no braço, ela faz o cálculo. Era para o meu filho estar dando neto para mim agora. Toda vez que ela vê uma formatura, era para o meu filho estar se formando agora. É por isso que essa é a pior dor. Meu filho está perdendo tudo isso. É a conclusão no campo dos sentimentos. Por isso que todo momento de felicidade torna-se automaticamente um momento de tristeza. Por quê? Porque meu filho não está comigo. Meu filho está perdendo isso. O meu esposo está perdendo isso, minha esposa está perdendo isso. Era para minha mãe estar comigo agora. Por isso que esse é o ponto mais crítico do luto. E o terceiro que é
a vida que o enlutado poderia estar tendo, as viagens que nunca mais vão acontecer. Eu poderia agora estar viajando com meu esposo. Era para eu estar viajando agora com a minha esposa. Era para eu estar viajando agora com meu filho. Era para eu estar brincando agora com meu neto. Era para eu estar aplaudindo todas as conquistas do meu filho. Por isso que é uma vida inteira de sofrimento. Por isso que as cartas de Chico vêm trazer consolo. Primeiro, que a morte não existe. Que eles continuam vivos, torcendo por nós, vibrando por nossa felicidade. E assim também, claro, entristecendo pelas nossas tristezas. As perdas prematuras dos entes queridos são resgates. É esse o desenvolvimento que o Espiritismo nos ensina. Ninguém parte sem a vontade do planejamento reencarnatório por Deus. Todos nós temos uma data. Todos nós iremos retornar no tempo que foi planejado no mundo espiritual. Aqueles que desencarnam prematuramente, houve essa programação no mundo espiritual, aceita pelo Espírito. São compromissos assumidos antes da reencarnação. São resgates que devem acontecer, senão o espírito nunca vai ter paz. A morte, por mais violenta que possa nos parecer, ela destrói o corpo, mas não destrói a alma. Uma mãe estava em agonia porque seu filho, numa estrada, se acidentou, o carro pegou fogo. Qual o drama do pai e da mãe? Pergunta básica. Quão meu filho sofreu? E aí Chico recebe a mensagem psicográfica do Espírito informando: mamãe, não se preocupe, os fogos não alcançaram o meu corpo. Desculpe, a minha alma. Eu não senti nada. Mamãe perdeu um filho que estava intacto o quarto. As roupas no mesmo lugar, os brinquedos. E aí o filho manda uma carta através de Chico falando: mamãe, eu tinha que desencarnar. Ele morreu, ele desencarnou dormindo. Para entender esse ponto. Eu não senti dor nenhuma, mamãe. É que eu tinha um problema no coração, e esse problema ele é oriundo em virtude de eu ter me suicidado no passado com o punhal que enfiei em meu coração. Assim sendo, então, o meu corpo espiritual registrou o ato em que eu reencarnei com um problema nesse coração, em que médico nenhum na Terra, nenhum equipamento iria detectar. Eu tinha que retornar à parte espiritual desse jeito. Os elos entre quem fica e quem parte se mantém intacto. Por isso que Chico sempre deixava essa mensagem. Soframos, choremos, mas tomemos cuidado para que a nossa lágrima de saudade não transforme-se em lágrima de revolta. E o sofrimento de quem fica também ocasiona o sofrimento de quem vai, porque os sentimentos são intactos. Aí eu vou contar uma outra história. Aconteceu na casa da oração, a casa de Chico Xavier, o centro espírita do Chico. E aí, para quem não sabe, era um
um salão menor que esse aqui. E então, somente os primeiros que chegassem tinham acesso. Quem chegava atrasado ficava fora. E aí uma mãe chegou cedo porque queria uma mensagem do filho. Chegou uma outra desesperada. Aquela mãe que estava em desespero percebeu que existia uma mais desesperada que ela. Ela pegou e deu o bilhete para ela. Para que ela passasse à frente dela. Ela perdeu o bilhete. Porque ela sabia a dor daquela mãe. Chico então começa os trabalhos de psicografia. Adivinhe quem é o primeiro espírito que aparece? O filho daquela que deu o bilhete. Dizendo: mamãe, eu estou muito orgulhoso da senhora. Eu nem era para estar aqui. Eu estou numa condição muito ruim no mundo espiritual. Eu estou aqui carregado. Amigos me trouxeram aqui porque se admiraram da sua nobreza. Por isso me trouxeram aqui. E eu estou aqui para dizer que eu estou muito orgulhoso da senhora, mamãe. E eu estou bem. E adivinha qual é o segundo espírito que aparece? A da mãe que recebeu o bilhete. Tomemos cuidado. Porque o sofrimento oriundo da saudade afeta aqueles que também se foram. E prejudica muito. Por quê? Porque estamos ligados pelo campo dos sentimentos. São fios invisíveis que estamos longe de compreender, mas que existem. Por isso o livro Nosso Lar traz essa mensagem. A vida não cessa. A vida não cessa. Se todos que nós estamos aqui compreendemos isso, está ótimo. A vida não cessa. Por isso que em nosso lar existe essa verdade. Por isso que Deus permitiu que erguessem, que fossem erguidas colônias para auxiliar a todos nós. Por quê? Porque a vida não cessa. É um corre-corre para lá e para cá. São espíritos, conforme a severa condessa de Paula no livro Céu e Inferno. É um vai e vem, não de uma rua para outra, mas de um mundo a outro. Uns têm atividades a realizar, outros têm parentes, irmãos a visitar. Quantas vezes aquelas pessoas que estão enlutadas contam um sonho? Eu sonhei com meu pai que estava com aquele short. Na verdade, ela não sonhou. Ela esteve com o pai para consolá-lo. Eu sonhei com meu filho. Eu sonhei com a minha mãe. Por quê? Porque eles sempre nos visitam. E o sonho é uma prova disso. Por isso que no filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, para quem não assistiu, assista, que é um presente da cinematografia para a gente. Esse que compreendeu também, assim como o Chico, as nuances da saudade que a morte nos propicia. E no finalzinho do filme tem uma mensagem muito linda que quando ele vai fazer uma palestra, eis que surge atrás dele toda a família dele já desencarnada. A mãe, o pai, o irmão e a irmã. E a mãe dele faz o seguinte pedido para ele: meu filho, vá e espalhe a notícia que a morte não existe. E Divaldo responde: vou sim, mamãe. Em cada segundo da minha vida, eu irei propagar que a morte não existe. Divaldo que nos deixou há pouco tempo, esse mensageiro da paz, esse mensageiro do Cristo. Muito obrigado a todos pela atenção e lembremos sempre que a vida não cessa, que a morte não existe e que eles estão ao nosso lado. Muito obrigado por todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado e boa noite.